E à luz da legislação, à luz do Código Civil, o Código Civil fala explicitamente sobre obrigação de construir o muro de divisas no Código Civil, no artigo 1297. Mas o nosso foco é o muro de arrimo. O muro de arrimo, ele fala de forma... não é de forma indireta, ele não fala o termo muro de arrimo, pelo menos eu não encontrei no Código Civil, e me corrijam aí os advogados de plantão, quem tiver conhecimento, nós não somos donos da verdade de jeito nenhum, estamos aqui para ensinar o que a gente sabe e aprender o que a gente não sabe. Mas o muro de arrimo, o Código Civil no artigo 1311, eu vou até ler aqui rapidamente, como diz lá no artigo 1311, não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. E a obra acautelatória, nesse caso, é o muro de arrimo. Então você não pode fazer nada no seu terreno que prejudique ou ponha em risco ou alguma obra que fica suscetível de provocar algum prejuízo para o terreno do vizinho. Então como que você faz isso? É do jeito que eu falei, ou é fazendo o talude, ou é não fazendo nada, né, construindo no terreno, ou é fazendo o talude no seu terreno, você deixou o terreno do vizinho intacto, natural do jeito que era. Se você for de baixo, também você faz o talude, deixa o terreno dele intacto, ou faz o muro de arrimo no seu terreno dele intacto, mesma coisa, faz muro de arrimo. Mas como você viu anteriormente, se você fizer o muro de arrimo, vou fazer aqui de novo, se você fizer o muro, você chegou primeiro e você é o dono do terreno de cima, você já notou que melhor situação é chegar primeiro. Você chegou primeiro e fez o arrimo aqui no seu terreno. Já falamos disso. Se você for o dono do terreno de baixo, não existe esse arrimo aqui. Precisa do álcool, mas tudo bem. Você chegou primeiro agora no seu terreno, dono do terreno de baixo, você fez o seu arrimo aqui. E desaterrou, tudo bem. Você viu que nos dois casos, se você for o dono desse, você chegou primeiro, fez o arrimo dele, você faz o seu arrimo aqui, você não tem a terra dele mais para contar com ela com o seu arrimo, então o seu arrimo já vai ficar um arrimo mais caro mesmo, porque você tem que arrimar, de certo modo. Você não pode arrimar e deixar muito no ar aqui, você está me entendendo, né? Então isso tudo é para dizer que o melhor dos mundos, o melhor das situações, sem dúvida nenhuma, é a situação do consenso, é a situação da solução amigável. A melhor situação é você procurar o vizinho do terreno de baixo, se o seu for de cima, do de cima, se o seu for de baixo, você procurar o vizinho e acertar com ele para vocês fazerem o arrimo total que sirva aos dois terrenos. Seria esse arrimo aqui, imagina a sua construção aqui, imagina a dele aqui, ou na construção dos aterros, seu aterro. Então vocês dividem e façam o arrimo de uma vez, que atenda vocês dois. Esse é o melhor dos mundos, o melhor da situação. E muitas vezes acontece isso, faz o arrimo de uma vez, aí você pode até fazer a sapata dos dois lados, tem essa possibilidade, ou a sapata só para o seu lado, e, enfim, o detalhe construtivo não é o nosso foco aqui. Então o melhor dos mundos, como sempre, é o mundo do consenso, o mundo da amizade, o mundo do acordo entre as partes, né? Mas vamos falar do que via de regra não, aí eu estou sendo pessimista. Vamos falar do que muitas vezes a gente vê acontecendo aí no exercício da profissão,
a gente vê acontecendo as situações correntes e desagradáveis que a gente vê acontecendo. Vamos imaginar que você é o dono do terreno de cima. Você é dono do terreno de cima. E você não chegou primeiro. O dono do terreno de baixo vem, faz o desaterro dele, a divisa é aqui. Ele vem, faz o desaterro dele, desaterra o terreno dele todo, vamos imaginar, 30 metros. Ele desaterra o terreno dele todo, às vezes até passa um pouquinho e faz um talude no seu terreno. Você vê isso muito. Aí você chega aqui, complicou. Agora você tem que fazer um arrimo no ar, não tem jeito. Você tem que buscar o terreno natural, cá embaixo fazer o arrimo, aí você acaba fazendo o arrimo para ele, porque ele desaterrou o terreno, já fez a construção dele. E aí, se você não quiser fazer o arrimo total, arrimando o terreno dele, infelizmente tem que ir para a justiça. Ele não poderia ter entrado no seu terreno, tirado essa terra. Ele não poderia ter feito isso. Aí muitas vezes é a situação, que é uma situação que vai para a justiça. Da mesma forma, de forma análoga, você é dono do terreno de baixo, do terreno inferior, e ele chegou primeiro, o dono do terreno de cima chegou primeiro, fez o aterro dele aqui, até na divisa é aqui, e fez um talude dentro do seu terreno. E fez a construção dele aqui. Complicou também. Complicou porque você chega aqui, tem um talude dentro do seu terreno, você não pode perder terreno. Se você simplesmente desmancha esse talude, você tira a estabilidade da casa dele, você acaba, vamos dizer, tecnicamente você teria que fazer o arrimo total, de novo, arrimando a construção dele. Errado também, ele não podia ter feito um talude dentro do seu terreno. Via de regra, justiça também. Então, volto a dizer, a melhor das situações é a situação do consenso, de combinar para fazer o arrimo, os dois juntos, né? Agora, uma situação, vou deixar aqui como desafio, como se isso fosse uma aula, né? Vou deixar aqui como desafio que eu não encontrei realmente material na minha pesquisa de internet. Perguntei um advogado amigo meu, eu não sou precisar, eu não achei material para dizer dessa situação que eu vou expor, então fica aí como desafio, quem tiver um entendimento correto disso, vai me dizer. Imagina que você é dono do terreno superior, o dono do terreno inferior chegou primeiro, e o terreno tem uma boa coesão, um terreno muito firme. Ele fez um corte vertical, 90 graus vertical, exatamente na divisa do terreno, e desaterrou o terreno dele. Isso aqui está exatamente na divisa, um corte vertical. E pela qualidade do terreno, isso aqui tem estabilidade, fica assim mesmo, você vê barranco assim, não precisa ser totalmente vertical, um caimentozinho de uma inclinação de 10 graus, muito pequeno, mas enfim, vamos imaginar a situação de um corte vertical, aqui tem só 2 metros de altura, 1,5 metro, fez um corte vertical e fez a construção dele aqui e já está vivendo feliz. E aí vem minha dúvida, você é dono desse terreno. Aí você chega, de fato ele não entrou no seu terreno, ele tirou terra do terreno dele, mas ele tirou aquela condição boa, natural do terreno, quando o terreno era aqui, de você fazer um arrimo aqui. Porque ao fazer esse arrimo aqui agora, você não pode contar com esse solo, com essa terra aqui, porque ela não existe mais. Mas por outro lado, ele não entrou no seu terreno. Então essa situação aqui, eu vou emitir minha opinião, mas sem certeza nenhuma. Eu quero é mesmo instigar os senhores a, quem tiver conhecimento, quem tiver
um entendimento disso, dessa situação concreta, me dizer como seria, mas no meu entendimento, você que é dono desse terreno aqui, pode ir na justiça, que ao desaterrar o terreno dele, ele tirou a estabilidade do seu. Ele fez uma obra no terreno dele, não entrou no seu, mas ele prejudicou a estabilidade do seu. O terreno natural, quando o terreno era natural, o seu terreno era melhor do que agora. Então esse trabalho que ele fez aqui, no meu simples entendimento, modesto entendimento, esse trabalho que ele fez, esse desaterro aqui, já prejudicou seu imóvel, seu terreno. Piorou as condições de você fazer uma rima aqui. Mas esse caso, então fica, eu não consegui achar nada a respeito, fica aí a indagação. Bom, sobre a rima é isso que eu tinha a dizer. Se gostaram, dê o like, compartilha, se inscreve, dê opiniões. Eu quero aprender junto com todos vocês. E muito obrigado.